Olá pessoal, eu queria fazer esse vídeo rápido, apenas para justificar a minha opinião de que não há liberdade de expressão fora do cristianismo. O cristianismo, ele possui certos princípios digamos assim, que vem junto com a ideia religiosa, que os seus resultados diretos são a própria liberdade religiosa e, por consequência, a liberdade de expressão. É fácil olhar na história e ver que dificilmente você consegue achar um lugar do mundo onde haveria essa liberdade de expressão antes das ideias introduzidas pelo cristianismo bíblico. E eu queria, por exemplo, deixar mais claro isso, mostrando algumas falas que a gente encontra na nossa Bíblia, que nós temos em Mateus capítulo 11, versículo 28, nós temos Jesus dizendo assim: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." E a palavra relevante aqui é o "vinde a mim". É um convite, é um chamamento que tem que ser respondido de maneira voluntária. Paulo, quando escreve aos Romanos, vai reforçar essa ideia, esse princípio da voluntariedade do Evangelho, dizendo o seguinte, Romanos capítulo 10, versículo 9. "Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus," boca é fácil de forçar, mas aí tem um detalhe, "e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo." Ou seja, nosso coração tem que crer que Deus o ressuscitou. A base do Evangelho, os princípios basilares da fé cristã, ela não pode ser imposta. Ela tem que ser voluntária. Ela tem que ser uma decisão das pessoas. Pedro, quando está fazendo um grande discurso, uma grande pregação que ele faz lá em Atos capítulo 2, as pessoas que não sabem o que fazer, elas perguntam a ele, em Atos capítulo 2, versículo 37, "Que faremos, varões e irmãos?" E disse-lhes Pedro, "Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." E onde está a palavra importante aqui? Arrependei-vos. Arrependei-vos é uma ação voluntária, é uma ação que não pode ser imposta a ninguém. Mas o que isso obrigatoriamente tem a ver com a liberdade de religião? A liberdade de religião tem a ver porque eu não posso impor a outra pessoa a minha religião ou os meus conceitos. E por consequência, e historicamente falando, já que antigamente cada região tinha a sua religião, a liberdade de religião, quando ela aparece no mundo, ela é introduzida especialmente no século XVI e XV, finalzinho do século XV, começo do século XVI, ela vem atrelada com a ideia de liberdade de expressão. Se eu não tenho liberdade religiosa, eu não tenho liberdade de expressão. Se eu tenho liberdade religiosa, eu vou eventualmente ter liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão, especialmente para aquela época, estava atrelado à religião que a pessoa confessava. Ele não poderia criticar digamos assim, a organização estrutural da sociedade, porque a religião estava agarrada, estava junta do conceito de sociedade organizada. Então as autoridades tinham religião e essa religião tem que ser respeitada. Se eu não poderia, especialmente naquela época, criticar autoridades ou criticar a religião, que os dois conceitos estavam muito próximos um do outro, então eu teria liberdade de expressão. Mas aí houve essa cisão, houve essa ideia de separação de Estado que começou entre as pessoas que confessavam a Bíblia, especialmente os anabatistas, lá pouco depois lá da Reforma, eles começam a pedir que eles tenham liberdade de professar a sua própria fé, independente da fé do local, que eles fiquem desvinculados, ou que eles fiquem não atrelados à religião do local ou das autoridades. E aí começa a se espalhar pelo mundo e é retomado a ideia do que Jesus vai dizer, do dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a ideia de um governo secular que não impõe a religião. Nós não impomos a religião, nós não podemos fazer uma imposição do cristianismo simplesmente, não é porque é bonito, é porque é impossível. O cristianismo não pode ser imposto, como eu acabei de ler aqui. A natureza do cristianismo vem a natureza da voluntariedade, do escutar e decidir por si só o que pode ser feito. É impossível você levar uma pessoa ao céu através da imposição da espada. Isso faz parte dos princípios basilares do cristianismo. Então é por isso que eu acho impossível. Eu acho, na verdade, se você olhar até o mundo hoje como está, você vê a China como ela controla, você vê agora o que tem acontecido com a liberdade de expressão dos Estados Unidos, você vê o mundo que em muitas partes tem se afastado do Evangelho e dos princípios cristãos. Então veja, a ideia de que você pode, por exemplo, se diz que Voltaire falou, que defendia a liberdade da pessoa, essa frase nunca foi dita por ele, mas na verdade vamos dizer que os princípios dos filósofos do século XVIII, eles tinham a ver exatamente com essa ideia de liberdade de expressão. Mas aí vem a pergunta mais importante: por que esse é um princípio bom? Vamos tomar como exemplo a China. A China não tem liberdade de expressão. A China não tem liberdade religiosa, mas eles estão prosperando, eles estão crescendo economicamente, eles estão avançando, eles estão tirando muitas pessoas da pobreza. E eu pergunto, por que então que a liberdade de expressão, a liberdade religiosa é algo realmente importante?
Sua vida material não está melhorando? Você não está conseguindo mais bens? Você não está conseguindo viver a sua vida do jeito que você queria? Porque isso é um bem bom. Quem foi que julgou que a liberdade de expressão e a liberdade religiosa são coisas boas? Quem foi que avaliou isso? Se não, são consequências do pensamento cristão. Isso é a conclusão lógica. Você vê, por exemplo, que países como a Suécia, Noruega e aqueles países escandinavos do norte da Europa, e na verdade quase toda a Europa já está assim, eles praticamente já oficializaram um discurso de ódio. E são sociedades que cada vez mais têm se afastado do cristianismo. Ou seja, a liberdade de expressão ela passa a ser claramente podada, ela passa a ser limitada, porque essas pessoas não têm mais princípios, não têm base para respeitar o seu pensar, senão a ideia de que você possa estar do lado errado da história. É a forma mais simples e mais lógica de você destruir qualquer tipo de pensamento, ou liberdade de pensamento, é dizer que simplesmente a sua forma de pensar ela está errada. E ela é perigosa para a sociedade, como todos os ditadores disseram, né? O famoso crime de sedição de todos os imperadores autoritários, né? Baseava nessa ideia, né? Que o seu pensamento é perigoso. Os islâmicos têm hoje a ideia do sujar a terra, né? Que eles chamam das pessoas que não creem no Islã, ou seja, mais uma religião que não tem nos seus princípios basilares o respeito à liberdade religiosa. Então, inclusive, muitos até advogam, né, a morte, né, pena capital. Inclusive, tem uns pessoas que defendem o Islã, que eles falam isso abertamente. Ou seja, no final das contas, é muito difícil, é muito complicado eu conseguir olhar as sociedades como elas têm, sem um princípio moral e basilar, baseado no cristianismo bíblico, e conseguir dizer que elas vão respeitar a religião das pessoas e, por consequência, e atrelado a isso, as expressões dela, as formas de falar, a liberdade de expressão, a liberdade de dizer a sua opinião de maneira aberta para se chegar a um consenso. Esse tipo de ideia, ela passa a ser muito fraca, ela passa a ser sustentada de maneira muito fragilizada, digamos assim, de maneira que no final das contas ela acaba de ser corroída e pode eventualmente deixar de existir. Lembre-se como estou olhando, estou apontando para a China como um país que economicamente está avançando, mas não tem nem liberdade religiosa nem liberdade de expressão. E aí eu pergunto, por que isso deve ser valores considerados pela sociedade? Para mim, são valores que são fundamentais, porque eu não consigo pensar a minha religião, eu não consigo pensar no meu Deus, eu não consigo pensar no meu Cristo, se não tiver uma conversão voluntária, se você não tiver a liberdade de rejeitar Ele, se você não tiver a capacidade de dizer que você não aceita o que eu digo, da mesma forma que isso valoriza a forma que quando você diz aceito, eu compreendo que você está tomando uma decisão racional. E daí, dessa ideia de que você tem a liberdade de aceitar ou rejeitar a mensagem do Evangelho, vem todo tipo de conclusão principiológica desse entendimento. Você tem a ideia de que a liberdade de religião advém disso aí e, por consequência, a sua opinião de não seguir o Evangelho também tem que ser respeitada. Ou seja, eu tenho os dois conceitos entrelaçados e eu tenho como resultado final a liberdade de expressão como princípio de todos aqueles que seguem o cristianismo, todos aqueles que seguem a palavra de Deus. E como para deixar bem mais claro o que eu gostaria de dizer, eu gostaria de ler, para encerrar esse vídeo, em Apocalipse, uma passagem muito conhecida, onde Jesus vai falar para a igreja de Laodiceia, uma igreja ímpia, rica, por sinal, interessante isso, como deu o exemplo da China, né? Rica, mas que ela estava se afastando dos caminhos de Deus. E aí vem um detalhe no versículo 19 que diz assim: eu repreendo, Jesus falando, eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, decisão voluntária. E aí ele vai falar, acho que o versículo que muitas pessoas conhecem: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Eu escuto a voz de Jesus e abro a porta. Todas são ações voluntárias. E daí, da ideia de uma ação voluntária, eu tenho todos os princípios para a liberdade religiosa e hoje para a liberdade de expressão. Eu tenho que respeitar a sua opinião. Não é porque eu acho que é lindo, é porque caiu na cabeça, porque teve muitos filósofos, é porque é um princípio basilar, bíblico. Eu tenho que respeitar a sua opinião, porque você tem a liberdade de não abrir a porta. E é por isso que eu escrevi aquela frase: não há liberdade de expressão fora dos princípios do cristianismo. Nunca houve no mundo e não vai se sustentar se a verdade do Evangelho estiver enxotada no debate público, se os princípios cristãos forem excluídos da sociedade. Essa é a minha conclusão. Obrigado, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que deu para passar bem a ideia do que eu queria explicar. Valeu.